Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que traz sempre informações sobre seus direitos previdenciários, seus direitos sociais e também assistenciais. No vídeo de hoje, vamos trazer aqui uma informação super importante, tá bom? Trazer dicas aí, mais precisamente 7 ou 8 dicas aí que você não pode perder para que você tenha sucesso ao requerer o seu benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-LOAS, tá bom? Se você se interessou pelo assunto, assiste o vídeo até o final para ficar por dentro direitinho aí nessa questão super importante. Para quem não me conhece, meu nome é Clodoaldo Lima, sou advogado, estou aqui sempre trazendo informações referente a assuntos previdenciários, notícias sobre o INSS para aposentados e seus segurados, tá bom? Antes da gente prosseguir com o nosso tema, peço aqui rapidinho você que chegou agora no nosso canal, ainda não se inscreveu, aproveita aí rapidinho, se inscreva, é de graça, não custa nada e você ainda ajuda o canal a continuar trazendo informações aí de interesse público para todos, tá bom? Aproveita também, deixa seu comentário, qualquer dúvida que na medida do possível a gente dá um retorno. Deixa seu like, seu gostei, se estiver gostando do vídeo. Sem mais delongas, vamos aí ao nosso assunto. Vamos começar aqui então falando aí para as pessoas que ainda não conhecem ou não têm uma ideia legal do que se trata, né, do BPC-LOAS. Sei que muitos já conhecem, mas existem pessoas que poderão estar vendo falar, tá? Às vezes até ouviu falar, mas não sabe como funciona, tá? Vamos trazer aqui tipo um conceito, uma definição legal do que é o BPC-LOAS, tá, gente? Então, na verdade, é uma prestação paga pelo governo, um benefício, como queira chamar, tá bom? Não é uma aposentadoria, como muitas pessoas chamam, né? As pessoas, quando conseguem o BPC-LOAS, dizem assim, consegui minha aposentadoria. Gente, aí, tá? Popularmente, as pessoas falam isso, mas não se trata de uma aposentadoria, até por isso que é um benefício que não traz nem tem 13º salário. Então vamos lá. É uma prestação paga pelo governo, um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, tá bom? Duas modalidades, tá? Idosos maiores de 65 anos e pessoas com deficiência. Ambos os casos, tanto a pessoa idosa, considerada de 65 anos ou mais, quanto o deficiente, tem que cumprir demais requisitos, tá? Quais são os principais? Vai ser analisada uma perícia social para verificar se essa pessoa não possui meios para prover a sua própria subsistência. E mais um detalhe, não poder prover a sua subsistência e não poder ser provida, auxiliada pela sua família. Porque se considerar que a sua família tem condições de bancar essa pessoa que está requerendo esse benefício, ele não será concedido. Por isso que tem uma avaliação social, considerada também uma avaliação de renda per capita do grupo familiar, na qual pertence esse idoso ou o deficiente em questão. Primeira dica importante, super importante, que é quando você faz o requerimento aí do seu BPC-LOAS como deficiente, tá? Então, é muito a palavra deficiência, né? De uma maneira ampla, tá? Você tem que analisar detalhes no qual se refere aí o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS. Ele se baseia, tá, no artigo 2º da Lei de Benefícios, tá? A Lei de Benefícios ou também a Lei do Portadores de Deficiência. Nessa lei aí, do portador de deficiência, ela diz o seguinte: o que é considerado uma pessoa com deficiência? Bom, o próprio artigo 2º da lei diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então não é qualquer tipo de deficiência. Às vezes você tem uma deficiência, mas ela não te incapacita para o trabalho, para fins aí de você requerer o BPC-LOAS e ele ser concedido. Tá? O perito pode analisar que você tem uma deficiência, tá? Você sim é considerado, mas ela não te limita, ela não te impede que você trabalhe. De repente você não pode realizar determinado trabalho, mas pode realizar outro de acordo com a sua deficiência. Então, de um conceito amplo, no qual os peritos analisam de um modo geral, é esse, tá bom? Te impede, te obstrui, te incapacita, né, de participar
plenamente e efetivamente na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse é primeira dica super importante antes de você entrar aí com o pedido do seu requerimento para o BPC Loas. Outro entendimento super importante aí sobre essa questão da deficiência vem através da súmula 48 da TNU. O que é a TNU? É a Turma Nacional de Uniformização de Entendimentos aí nas questões previdenciárias, tá bom? Então, o que diz a súmula 48? Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, veja que essa é uma súmula direcionada especificamente para esse benefício. Vamos lá. Para fins de concessão do benefício de assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua concessão. Então, aqui ela diz que essa incapacidade, né, essa deficiência que pode trazer essa incapacidade para o trabalho, essa incapacidade ela tem que ser de longo prazo, tá bom? Considerado ele aqui um longo prazo, uma duração mínima de 2 anos, tá? Então, se você tem uma incapacidade que, segundo a análise pericial, ela vai estar restabelecida daqui a 3, 2 meses, ele não vai conceder aí aprovar o seu requerimento, entendeu? Então, esse é mais um entendimento com relação à questão da deficiência, aí que é uma coisa já uniformizada pelos tribunais federais. Um fator super importante, gente, é o que diz respeito àquela questão, né, que eu já falei anteriormente, que a pessoa, né, o idoso ou o deficiente, ele deve provar que ele não tem condições de se manter e nem de ser mantido pela sua família. Aí é onde chega aí a análise da renda familiar, a renda do grupo familiar, ou considerado também, como eles dizem, o critério econômico padrão daquele grupo familiar, que é considerado pelo governo uma renda por pessoa da família do requerente, não pode, ou melhor dizendo, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. É o que está valendo atualmente. Sabemos que existe aí um projeto de lei para que isso seja expandido até meio salário mínimo. Tá? Existe aí uma situação provisória que também está valendo, mas em regra ainda tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, a renda per capita por pessoa do grupo familiar. E esse é uma dica super importante, você não pode ir sem ter analisado antes essa questão quando você for dar a entrada lá no CRAS, no seu município. Para finalizar aqui essas dicas que eu trouxe nesse vídeo, né, farei um novo vídeo com mais dicas, é o seguinte, falamos da renda per capita, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo, né, do grupo familiar. Mas você pode, se a sua renda familiar, seu grupo familiar, der um pouco maior, né, der maior que 1/4 do salário mínimo, mas se você tiver gastos, por exemplo, com situações aí em prol da pessoa com a deficiência, né, nesse caso especificamente deficiência, ou o próprio idoso mesmo, né, que o idoso também ele pode comprar remédios caros, remédio para pressão, ou qualquer tipo de medicamento aí que ele não tenha acesso na rede do SUS, né? O SUS sabe que ele dá alguns remédios aí, mas não tem todos. Então, se você tem gastos, digamos, às vezes com fraldas, né, para o deficiente, para o idoso, remédios caros, todos esses gastos extras, tá bom? Com a deficiência ou com o idoso, esses valores você pode guardar os comprovantes, tudo direitinho, levar quando você for dar a entrada no requerimento ou renovar o benefício, né, que você tem que atualizar aí 2 anos, quem já recebe o BPC Loas, você leva que esses valores eles vão ser retirados, eles não vão ser descontados, né, ele não entra para o cálculo aí da renda per capita, tá bom? Ele sai fora e isso já ajuda você a ter sucesso no requerimento do seu benefício. Bom, meus amigos, essa era a informação que eu queria trazer para vocês aqui com relação ao BPC Loas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixa nos comentários que na medida possível a gente responde, ok? Até o próximo conteúdo. Fique com Deus, estamos juntos.